Opa, tudo bem? Hoje nós iremos aprender a confeccionar e fazer a leitura de diagramas multifilares. O diagrama multifilar, ele vai representar circuitos elétricos. Aqui a gente vai ter um esquema elétrico de um circuito de iluminação. Então vamos ter 220 volts em corrente alternada, ou seja, vamos ter fase e neutro. E a nossa carga, que no caso é a lâmpada. Então como é que fica esse esquema? No condutor neutro, eu vou puxar aqui um condutor que vai até um dos polos da minha lâmpada. E na fase eu vou puxar um condutor, ele vai até o nosso interruptor. Do interruptor a gente vai puxar outro condutor que vamos chamar de retorno. E ele vai ter conexão com o outro polo da nossa lâmpada. O interruptor, por sua vez, ele vai ter duas posições. A posição aberta e a posição fechada. Na posição aberta, a corrente não passa. E na posição fechada, a corrente passa livremente. Ou seja, uma vez que eu deixo o meu interruptor na posição fechada, eu aciono a minha lâmpada. E como é que podemos fazer, representar isso, esse esquema elétrico, em um diagrama multifilar? Bom, no diagrama multifilar, nós vamos trabalhar com simbologias. Então agora nós vamos ter a lâmpada, que ela vai ser uma circunferência com fendas cruzadas, esse xizinho aqui. E vamos também trabalhar com segmentos de reta na vertical e segmentos de reta na horizontal. E o nosso interruptor vai ser essa simbologia aqui, deste contato aberto. Então, da mesma forma, daquele esquema elétrico, como é que vai agir a corrente? Então, nós vamos ter aqui a corrente passando pelo condutor fase. Chega no interruptor. O interruptor está aberto, então a corrente não tem liberdade para passar e ligar a nossa lâmpada. Neste caso, a gente muda a posição do interruptor, a corrente passa e aciona a lâmpada. Bem simples, não é? Bom, esse aqui é a ação simples do interruptor, onde a gente vai ter o acionamento apenas neste interruptor. Agora vamos imaginar uma situação. Nessa situação, a gente vai ter a seguinte problemática. Eu tenho uma escada e no caminho da escada eu vou ter essa lâmpada que ilumina. Quem for subir a escada, o indivíduo que subir a escada, ele vai acender a lâmpada. Quando ele terminar o percurso, essa lâmpada vai continuar acesa? Não. Ele vai poder estar apagando essa mesma lâmpada com outro interruptor. Da mesma forma, quem descer a escada pode acender a lâmpada por esse interruptor e apagar por esse. Como é que ficaria a instalação disso aqui no diagrama multifilar? Então a gente percebe que o negócio complicou. Mas calma, vamos ver tudo direitinho. Agora vamos ter dois interruptores. E esse tipo de ligação diferente que a gente está vendo é a three-way, o sistema three-way, onde eu posso acionar ou desligar a lâmpada com dois interruptores, um individual ou os dois simultaneamente. Então, vamos analisar como é que ficaria. A corrente passa pelo condutor fase. Como esse interruptor está nessa posição, a gente joga para este retorno. E como este outro interruptor está aberto para este retorno, a corrente não passa, a lâmpada não liga. Um detalhe é que na ação simples temos apenas um retorno. Já nessa ação aqui, que é a three-way, nós vamos ter três retornos, que vai ser este retorno e este retorno, fazendo jus ao seu nome, né? Three-way. Então, neste caso, para me acionar a lâmpada, basta eu mudar a posição de qualquer um desses meus interruptores para que minha corrente passe e acione a lâmpada. Da mesma forma, eu posso mudar a posição desse, a corrente vai passar e acionar a lâmpada. Essa é uma forma de eu conseguir acionar a lâmpada e apagar a mesma lâmpada com dois interruptores diferentes. Agora vamos imaginar outra situação. Agora nessa situação a gente vamos ter um corredor. E no meio desse corredor a gente vamos ter dois quartos. Então esse corredor dá acesso da sala, quarto
cozinha. Neste caso eu coloquei duas lâmpadas, porque uma seria insuficiente para iluminar tudo, né? Mas isso é só um detalhe. Coloquei duas lâmpadas, mas elas vão acender juntas. Então, quem vem da sala vai acender as duas lâmpadas e ir até a cozinha apagando as duas lâmpadas neste interruptor. Beleza, até aí a gente conhece, é o three-way, onde a gente acende aqui e apaga aqui, ou então apaga aqui e acende aqui. Só que agora, nesse caso, nessa situação, a gente vai ter um quarto no meio. E quem sair do quarto vai precisar acender a luz. Então, vai ter este outro interruptor aqui para acender a luz. E ele vai poder apagar ou aqui, depois que ir para a sala, ou neste outro interruptor, se ele for para a cozinha. Então, desta forma, eu posso acionar essas duas lâmpadas em qualquer um dos meus interruptores. Como é que ficaria isso no diagrama multifilar? Bom, neste caso, como temos duas lâmpadas, essas lâmpadas vão se encontrar em paralelo. Lembrando que em instalações elétricas prediais, as cargas devem estar sempre em paralelo, ou seja, desta maneira aqui. Não podemos colocar cargas desta maneira aqui. Ela estaria errada. A forma certa é colocar sempre em paralelo, uma em paralelo à outra. Então, neste caso, a gente vai ter esses dois interruptores que eram three-way, mas este interruptor aqui, ó, esse interruptor um pouco mais diferente, que é o four-way. Este interruptor four-way, na simbologia, ele vai ser cruzado quando estiver em uma posição. A sua outra posição é quando ele estiver em paralelo, ou seja, aqui ele está cruzado e esta outra posição ele vai estar em paralelo. Então vamos analisar o percurso da corrente. A corrente vai passar pelo condutor fase, chegou neste interruptor. O interruptor está fechado para este retorno. Como neste interruptor está fechado para este outro retorno, a corrente vai passar por aqui, ó. E assim, a corrente passa e liga as duas lâmpadas. Se eu mudar a posição deste interruptor, agora ele vai ficar assim, ó, nesta segunda posição. A corrente vai passar, ela vai direto, né, ó, já está em outra posição. E este outro interruptor vai estar fechado para este retorno. Perceba que no four-way, agora a gente vai ter todos esses 5 retornos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, essas são as representações do diagrama multifilar. Obrigado pela sua atenção.